Havia um asilo isolado nos confins de uma cidade pequena e negligenciada, conhecido como Asilo Hawthorne. Sua presença sombria pairava sobre a paisagem como um monstro adormecido, esperando pacientemente por vítimas desavisadas. O asilo havia sido abandonado décadas atrás, depois que inúmeros escândalos de abuso e negligência vieram à tona. Desde então, tornou-se uma lenda urbana e uma fonte de histórias de terror para os moradores locais. Um grupo de jovens aventureiros, buscando a emoção do desconhecido, decidiu explorar o Asilo Hawthorne em uma noite fria e escura. Eles acreditavam que as histórias de horrores eram apenas lendas urbanas e que o asilo era o lugar perfeito para testar seus nervos. Ao entrar no asilo, eles foram recebidos por um silêncio opressivo. As paredes estavam cobertas de mofo e os corredores eram escuros como tumbas. Os antigos leitos dos pacientes estavam revestidos com lençóis empoeirados, como se os pacientes tivessem partido apressadamente em meio ao caos. Conforme exploravam o asilo, começaram a ouvir vozes sussurrantes, risadas histéricas e passos arrastados. As luzes oscilavam e as sombras dançavam pelas paredes. Era como se o asilo estivesse vivo, uma entidade maligna se alimentando do medo de seus visitantes. À medida que a noite avançava, os jovens ficaram cada vez mais inquietos. De repente, um deles desapareceu sem deixar vestígios. Pânico se espalhou, e eles tentaram sair, mas as portas pareciam trancadas, prendendo-os no interior do asilo macabro. Enquanto buscavam seu amigo desaparecido, encontraram uma sala secreta no porão. Dentro dela, descobriram um altar com velas acesas, pentagramas e uma coleção de cadáveres mutilados. Perceberam que estavam em um covil de cultistas dedicados a invocar entidades sobrenaturais. Aterrados, os jovens tentaram fugir do asilo, mas as forças malignas que habitavam o lugar se levantaram contra eles. Passagens secretas se abriram, levando-os ainda mais fundo nos corredores sinistros, enquanto sombras ameaçadoras os perseguiram. À medida que os jovens foram sendo separados, um por um, perceberam que o asilo era um pesadelo vivo, alimentado pelos horrores do passado. Seus amigos desaparecidos retornaram como espectros vingativos, e a escuridão do asilo devorou suas almas. A manhã trouxe uma visão desoladora, pois o asilo voltou a seu silêncio macabro, esperando a próxima leva de vítimas desavisadas que ousassem entrar. Os segredos do Asilo Hawthorne permaneceram ocultos nas sombras, e aqueles que o exploraram nunca mais foram vistos. O Asilo Hawthorne continuou a ser um símbolo do mal insondável, um lugar onde a insanidade e o terror se fundiam, espreitando nos recantos mais obscuros da mente humana e da realidade. A lenda viva do asilo era um lembrete sombrio de que nem todas as portas deveriam ser abertas, e nem todos os segredos deveriam ser revelados. A cidade evitou o asilo como se fosse uma praga, mas as histórias sinistras sobre o lugar persistiam, perpetuando a maldição que o envolvia. O Asilo Hawthorne permaneceu, inalterado e inquieto, aguardando o próximo grupo de intrépidos exploradores que ousassem adentrar seus corredores sombrios. E o que aguardava dentro de suas paredes continuava um mistério aterrorizante, um segredo que poderia custar a sanidade e a vida de quem se atrevesse a desvendá-lo. História 2. Havia um asilo antigo, conhecido como o Asilo de St. Agnes, escondido nas profundezas de uma floresta sombria. Sua fachada desgastada e as histórias sinistras que o envolviam tornavam-no um lugar assustador. Era dito que almas atormentadas por demônios internos eram mantidas presas nas paredes decrépitas daquela instituição. Os moradores da cidade evitavam a estrada que levava ao asilo, acreditando que ele era assombrado por algo mais do que apenas o abandono. Daniel, um jovem jornalista ambicioso, estava determinado a descobrir a verdade sobre o Asilo de St. Agnes.
Ele acreditava que uma reportagem sobre os segredos sombrios do asilo poderia levá-lo ao estrelato. Seu desejo de descobrir a verdade era tão forte que ele ignorou as advertências dos locais e partiu em busca de respostas. Ele começou sua investigação pesquisando os registros antigos da cidade e entrevistando moradores idosos que se lembravam de histórias macabras sobre o asilo. Todos eles compartilhavam relatos arrepiantes de gritos noturnos que ecoavam na floresta, luzes misteriosas que dançavam nas janelas vazias e uma sensação de desespero que pairava no ar. Finalmente, munido de coragem e um gravador, Daniel decidiu visitar o asilo. Ele entrou no prédio deserto e silencioso, onde a escuridão o abraçou como um manto gélido. Cada passo ecoava nos corredores vazios, criando uma atmosfera ainda mais assustadora. À medida que explorava o lugar, notou que as paredes estavam cobertas de rabiscos perturbadores, como se os pacientes tivessem tentado expressar sua loucura através da arte. À medida que Daniel se aprofundava na exploração, começou a sentir uma presença sinistra ao seu redor. Cada respiração parecia carregada de pesar e dor. Passou a ouvir murmúrios sussurrantes que ecoavam pelos corredores, sussurros que pareciam ser de pacientes que haviam enlouquecido ali. Sombras pareciam se mover pelas paredes, e figuras fantasmagóricas espreitavam nas sombras. Assustado, Daniel finalmente encontrou uma sala que parecia ser um escritório abandonado. Ele agarrou o telefone antigo na esperança de pedir socorro, mas a linha estava morta. Foi nesse momento que ouviu um suspiro vindo de trás da poltrona empoeirada do escritório. Quando se virou, uma figura esquelética e encapuzada surgiu do nada, com olhos vazios e mãos estendidas em sua direção. Daniel tentou fugir, mas a figura o agarrou, seus dedos gélidos queimando em sua carne. Ele sentiu um arrepio de terror percorrer sua espinha enquanto a figura sussurrava palavras ininteligíveis. Em um momento de agonia, Daniel desmaiou. Quando acordou, estava do lado de fora do asilo, a luz do sol brilhando sobre ele. Parecia que tudo tinha sido um terrível pesadelo, mas ele ainda podia sentir a sensação de frio e desespero em sua pele. Daniel nunca mais falou sobre sua visita ao asilo, mas todos podiam ver a mudança em seus olhos, a sombra daquela experiência o assombrando para sempre. O asilo de Sainte Agnes continuou sendo um lugar abandonado e amaldiçoado, onde as almas perdidas ainda clamavam por liberdade nas sombras. E as histórias de terror persistiram, mantendo as pessoas longe daquele lugar sombrio, onde os horrores do passado ainda assombravam os vivos, uma prisão eterna para aqueles que ousassem se aventurar em suas profundezas sombrias. História 3. Em uma cidade isolada nas montanhas, havia um asilo conhecido como o Sanatório das Almas Perdidas. Sua arquitetura sombria e janelas quebradas o tornavam um local macabro, evitado pela maioria dos habitantes locais. Contava-se que aqueles que entravam no asilo nunca mais saíam, perdendo suas almas para os horrores que habitavam suas paredes. Uma noite, um grupo de jovens aventureiros decidiu testar a lenda do asilo. Eles ouviram histórias terríveis sobre o lugar e, movidos pela curiosidade e bravura juvenil, decidiram explorá-lo. O grupo era formado por Alex, Sarah, Mark e Lisa. Munidos de lanternas, câmeras e gravadores, eles se aventuraram pelas trilhas sinuosas das montanhas até chegarem ao asilo. Ao entrarem no edifício, o ar estava carregado de um silêncio pesado. Apenas o som das portas rangendo e o eco de seus próprios passos perturbavam a quietude. As paredes estavam cobertas de manchas de mofo, e os corredores pareciam intermináveis. Marcas de garras e rabiscos bizarros adornavam as paredes, dando ao asilo um aspecto sinistro.
Conforme exploravam os corredores decadentes, os jovens começaram a ouvir vozes sussurrantes que pareciam surgir do nada. As vozes sussurravam nomes, segredos e confissões aterrorizantes. Cada um dos exploradores sentiu uma sensação arrepiante na espinha e uma crescente sensação de ansiedade. Mark, o mais cético do grupo, começou a zombar das vozes, desafiando o asilo a mostrar seu pior. No entanto, sua bravura desapareceu quando uma porta se abriu sozinha e uma figura desfigurada e encapuzada apareceu. Mark ficou petrificado de medo e, em um piscar de olhos, a figura o arrastou para a escuridão, fazendo-o desaparecer diante dos olhos chocados dos amigos. O desaparecimento de Mark fez com que o terror tomasse conta do grupo. Eles começaram a correr desesperadamente pelos corredores, procurando uma saída. Mas o asilo parecia uma prisão sem fim, onde portas se fechavam e abriam misteriosamente, impedindo sua fuga. Sarah, a mais sensata do grupo, sugeriu que tentassem usar o gravador para se comunicar com o espírito de Mark. Quando reproduziram a gravação, ouviram uma voz distorcida e agonizante, que parecia implorar por ajuda. Era a voz de Mark, clamando por socorro de algum lugar sombrio e inacessível. Finalmente, o grupo encontrou uma sala onde havia um estranho altar com velas acesas. A figura desfigurada e encapuzada estava lá, segurando uma adaga. Lisa, a mais corajosa do grupo, decidiu confrontar a figura. Ela desafiou a entidade a revelar sua verdadeira natureza e, em resposta, a figura soltou um grito aterrorizante e desapareceu em uma nuvem de fumaça. O asilo parecia se acalmar, e as portas que antes estavam trancadas se abriram, permitindo que o grupo escapasse. Eles correram para fora do asilo e nunca mais olharam para trás. Embora tenham sobrevivido à terrível experiência, o que encontraram naquele lugar assombrou seus pesadelos pelo resto de suas vidas. O Sanatório das Almas Perdidas continuou sendo um local amaldiçoado, onde as almas perdidas e os horrores do passado ainda assombravam os corredores decrépitos. E a história do grupo de jovens aventureiros se tornou parte das muitas lendas que cercavam o asilo, um aviso para aqueles que ousavam desafiar o desconhecido, mesmo nas profundezas remotas das montanhas.